E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo para fazer um dos vlogs que não são o meu forte, mas eu prometi que ia ter de vez em quando, então aqui estamos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das minhas expectativas e daquilo que eu acho que vai acontecer nos últimos 2 livros das crônicas. Seja lá quando for que eles vão sair, que eu não tenho certeza. Dizem os rumores que o Martin está nesse exato momento trabalhando nesses livros. Ele está isolado numa cabana em algum lugar nos Estados Unidos por causa da pandemia, como todo mundo sabe. E ele está usando esse tempo para desenvolver os 2 últimos livros das crônicas. Ou, pelo menos, para adiantar o Ventos de Inverno, que é o próximo a sair. Então vamos ver como é que vai ser. Pois muito bem, para poder fazer isso aí eu separei alguns tópicos baseados na situação de alguns personagens no final do 4º e 5º livros, porque, como a maioria de vocês já sabem, os livros 4, O Festim dos Corvos, e 5, A Dança com Dragões, ou Dança dos Dragões, foram, na verdade, partes de um mesmo livro que estava ficando grande demais, então o Martin decidiu dividir em 2, mas ao invés de fazer um livro com uma parte do início ao meio e o outro do meio até o fim, ele resolveu dividir os livros no mesmo espaço cronológico dividido entre personagens, entre núcleos. Então, um dos livros acompanha alguns dos núcleos do começo ao fim e o outro livro acompanha outros núcleos do começo ao fim. No caso, o Festim acompanha alguns personagens de uma parte, o Dança acompanha alguns personagens de uma outra parte, mas tudo acontecendo simultaneamente. Então, com a explicação feita, vamos ver aqui o que eu separei. Primeiro, o destino de Arianne Martell, que eu quero esperar para ver como é que vai funcionar a dinâmica dela agora que o grande plano do pai dela de casá-la com o Viserys já era. Já foram publicados alguns capítulos do 6º livro, nos quais ela parte de Dorne, ela vai em direção às Terras da Tempestade para poder se encontrar com o suposto Aegon VI, que está com a Companhia Dourada nas Terras da Tempestade, e eu quero saber se ela por acaso vai conseguir o intuito de se casar com ele para poder dar vazão àquele plano inicial, só que com um outro personagem, e forjar essa aliança entre o suposto filho do Rhaegar e Dorne para a conquista do Trono de Ferro. Sansa e Harold e a problemática do casamento com o anão. Foi que eu marquei aqui porque, primeiro, foi o que me ocorreu. Se o marido da Sansa, que no caso é o Tyrion, ele ainda está vivo, apesar de estar em Essos, será que isso não vai se tornar uma problemática quando ela fosse casar com o Harold Hardyng? Ou será que alguém não vai levantar isso como uma questão problemática, porque o primeiro marido dela ainda está vivo? Isso pode ser uma coisa que não teria tanto problema, mas que pode ser usado como uma arma contra ela, quando ela deixar de ser a Lyanna Stone e voltar a ser Sansa Stark. Não sei. E eu quero ver como é que vai se desenvolver esse casamento, depois que ele ocorrer, e se, de fato, ela vai conseguir usar essa aliança nupcial para reconquistar o Norte. E se isso, por acaso, vai ser algo problemático quando ela acabar cruzando com o Jon Snow, que, ao que tudo indica, estava indo também até o Winterfell, mas eu falo disso daqui a pouco. A armadilha da Brienne ao Jaime, que, como a gente viu no final do último livro, a Brienne se encontrou com o Jaime e ela estava levando ele até, supostamente, Arya Stark, que seria como uma forma de cumprir a promessa que ambos tinham feito. Mas, ao que tudo indica, é só uma armadilha forjada pelos foras da lei para poder pegar o Jaime e uma condição para libertarem a Brienne e os companheiros dela. Então eu estou curioso para saber como é que isso vai se desenrolar. E isso acaba me levando a outro tópico, que também é bem interessante. Quem será o verdadeiro Valonqar da Cersei? Se vai ser mesmo o Tyrion, como ela suspeita, que é até meio óbvio porque os dois nunca se deram bem na vida, ou se vai ser mesmo o Jaime, como muitas pessoas suspeitam, inclusive eu. Isso também nos leva ao julgamento da Cersei, porque
Vale lembrar que ela estava naquele momento em que o livro termina numa liberdade condicional, aguardando o julgamento da fé. Então eu quero saber como é que isso vai se desenrolar, e eu não sei até que ponto vai ser igual à série, em que ela acaba se libertando e acaba exercendo vingança contra todos aqueles que fizeram mal a ela ou não obedeceram seus desígnios. Vale lembrar aquele episódio da explosão do Grande Septo. Eu não sei se isso vai acontecer assim no livro, mas estou curioso para saber. Também fico apreensivo com relação ao destino do reino depois da morte de Sor Kevan, que aconteceu no epílogo do livro 5. Ele acabou sendo atingido por um dardo de besta disparado pelo Varys de forma sorrateira. Ele seria a melhor pessoa para conduzir os acontecimentos depois da morte do irmão, mas agora que ele também está morto, eu não sei como é que as coisas vão acontecer, não sei como é que os Tyrell vão conduzir a governança do reino, porque agora é natural que sejam eles, porque o último dos irmãos do Tywin está morto e a Cersei está com essa questão com a fé, o Jaime está distante, o Tyrion fugiu, então me parece que os Lannisters estão meio que acabados, pelo menos por enquanto. Então eu não sei como vai acontecer, eu também estou ansioso para descobrir. Quem é o personagem alquimista que apareceu em um dos prólogos dos livros, dando cabo da vida de um dos acólitos da Cidadela em troca de uma determinada chave, e que aparentemente depois reapareceu interagindo com Samuel Tarly, tendo tomado o lugar desse mesmo acólito? Eu não sei quem é esse personagem, mas dada a sua aparente habilidade de tomar a identidade de outras pessoas, pode ser que ele seja um assassino da Casa do Preto e Branco. Mas qual seria o seu objetivo em Vila Velha e na Cidadela, eu não sei, e eu estou ansioso para descobrir. O que me leva também ao desenvolvimento do Samuel Tarly dentro da Cidadela, na sua missão para se tornar um novo mestre. Isso também é uma coisa que eu quero ver, porque, como vocês devem se lembrar bem, no diálogo que ele teve com o Jon antes de ser enviado para o Sul, ele estava bastante temeroso com a perspectiva, porque o pai dele nunca aceitou bem essa ideia dele se tornar um mestre, dele assumir uma vida de serviço, então pode ser que ele tenha alguma dificuldade, pelo menos no começo, para lidar bem com essa nova parte da sua vida. Mas esse é um arco que particularmente me interessa muito, porque a Cidadela, como vocês viram no meu vídeo sobre os mestres, é uma parte da narrativa que me interessa num nível pessoal, é uma parte que eu gosto bastante, então ver o Samuel inserido dentro desse contexto vai ser muito interessante para mim. Aí isso me leva ao núcleo de Essos, bem distante, lá na Baía dos Escravos, falando primeiro a respeito do Tyrion, que ele deixou de ser um escravo e se incorporou à companhia mercenária dos Segundos Filhos, como uma forma de conseguir chegar até Meereen e colocar a sua mente a serviço da rainha. Agora o que eu quero saber é como isso vai acontecer, porque vale lembrar que os Segundos Filhos, comandados pelo Ben Plume, tinham virado as suas casacas e traído a Daenerys, então vai ser no mínimo difícil para um segundo filho adentrar a cidade e continuar com a cabeça sobre os ombros. Então, como será que o anão vai fazer isso? Como será que ele vai chegar perto da Daenerys depois que ela voltar? Outro que eu também quero saber como é que vai lidar com o seu novo fardo é Sor Barristan, que agora, com o sumiço da Daenerys, que saiu voando da grande arena de Daznak, acabou se tornando o governante em exercício da cidade. Uma cidade que está às raias de lidar com uma guerra civil dentro das suas muralhas e com um cerco retomado do lado de fora, porque os merineses estão prestes a se jogar as gargantas uns dos outros, e os Yuncaítas vão retornar os seus ataques agora com a deposição do Isdar e o sumiço da Daenerys, porque agora é a oportunidade perfeita. Apesar de os dragões terem sido libertados pelo plano desastrado do Príncipe Quentyn, ainda assim esse seria o melhor momento possível para os inimigos de Meereen voltarem a atacar. Agora eu volto mais uma vez em direção ao norte para discutir um outro tema central da obra, que seria: será que Jon Snow vai ser ressuscitado da mesma forma como ele foi na série? Porque na série ele foi revivido pela Melisandre, depois de ter sido traído e morto pelos seus irmãos, pelos seus subordinados, e acabou dando cabo deles antes de se desligar da patrulha, porque
os votos da Ordem deixam claro que o irmão só está preso ao seu juramento até a sua morte, e como ele tecnicamente foi morto e ressuscitou, ele já não é mais obrigado a servir. Será que isso vai acontecer igual nos livros? Que seria uma forma bastante adequada de liberar ele dos votos para que ele pudesse lutar em nome do Norte, lutar em nome da herança de Winterfell? Eu não sei. Mas, nesse ponto, tudo indica que as coisas devem acontecer parecido com o que aconteceu na série. Só que não dá para ter 100% de certeza, vamos ter que esperar para ver. O que também me leva a pensar como é que será novamente essa interação entre o Jon, vindo até o Winterfell pelo norte, e a Sansa numa provável cavalgada a partir do sul, junto com o seu novo marido. Como será que isso vai acontecer? Porque na série ela veio com os Cavaleiros do Vale, mas junto com o Baelish. Ela não existia Harold Harding na série, não tinha nada desse casamento. Foi, na verdade, até uma coisa um pouco atropelada por conta disso. Mas eu quero ver como é que isso vai acontecer nos livros. E o último tópico que eu marquei aqui foi: como Daenerys voltará a Meereen, colocará fim à guerra e partirá para o Westeros. Que esse eu acho que seria o tema mais central de todos, porque tudo na obra tem revolvido em torno da Daenerys, pelo menos na porção mais distante, a porção de Essos, no desenvolvimento da trama, tem revolvido em torno dela. Como ela vai fazer para retornar a partir do Mar do Traqui, porque agora ela foi encontrada. Para quem não se lembra, ela foi encontrada. Quero ver como é que ela vai fazer para se libertar do Calazar, retornar à cidade, pacificar a cidade, dar um jeito nos Yuncaítas e depois finalmente encontrar uma forma de marchar em direção a oeste, para poder retomar o trono do pai dela. Isso aí eu não faço a mínima ideia de como ela vai conseguir, porque são vários problemas empilhados. Ela vai ter que lidar com o marido preso, que no caso é o Star, e vai ter que lidar com toda a questão logística, depois de ter travado uma guerra contra os Yuncaítas do lado de fora da cidade, uma guerra contra os Filhos da Harpe do lado de dentro. Ou seja, é bastante coisa para uma menina de 15 anos ter que lidar, mas vai ser interessante de ver. Enfim, esses foram os tópicos que eu marquei, essas são as questões que eu queria colocar, as indagações que eu tinha. E agora eu queria saber a respeito de vocês. Quais são as suas expectativas e quais são as suas dúvidas a serem respondidas nos últimos 2 livros das Crônicas? Deixem aqui embaixo nos comentários. Espero que tenham curtido essa minha reflexão, que não foi muito longa nem muito profunda, mas acho que valeu a pena. E eu vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, valeu!